mensagem sempre doutrinária, sempre trazendo conhecimento das doutrinas da Bíblia, das doutrinas do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós vamos começar aqui, já estamos com um bom número de pessoas aqui presentes, então já podemos começar. E como é de praxe, como é regra nossa, nós vamos dar início a essa exposição sempre com uma oração. Eu quero te convidar, você está orando também nesse momento, curvando a sua cabeça, e vamos estar clamando ao Senhor, para que nós possamos então dar início ao nosso bate-papo de hoje. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, bendito seja teu santo nome, bendito seja, ó Eterno, bendito seja, ó Criador do universo, dos céus e da terra. Nós bendizemos ao teu santo nome, bendizemos pela tua majestade, bendizemos ao Senhor. Pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor, pedimos ao Senhor neste momento que seja a nossa companhia, que o Senhor possa estar falando com quem está do outro lado, com quem está nos assistindo nesse momento, Senhor, e também o Senhor possa estar falando com todos aqueles que vierem a nos assistir também, seja pelo YouTube, seja pelo Bereianos, que o Senhor esteja falando também, trazendo libertação, trazendo entendimento, trazendo a tua palavra, o poder da tua palavra, seja sobre a vida dos teus filhos, é o que nós te pedimos nessa manhã e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Salvador, o Cristo Messias. Amém. Então, o título dessa mensagem é o seguinte: ainda não é o final. O algo mais vai acontecer. Ele está em 1 Reis, primeira carta de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, os versículos de 1 até o 8º. Eu vou ler aqui. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e portanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Graças a Deus. Então, o nosso tema de hoje, então, é ainda não é o final. Ou algo mais vai acontecer. Ou seja, nós precisamos entender que, por vezes, nós chegamos num ponto da nossa vida que, às vezes, a gente pensa que é o final. Depois de tanto batalhar, vamos olhar para Elias e vamos ver um pouco
da nossa vida nessa experiência de Elias. Depois de tanto batalhar, de ousar e de se arriscar, de mover os céus e a terra, de estremecer os poderosos, os incrédulos e a multidão, e isso está lá no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis. Então o profeta Elias sai de cena. O nome Elias é um nome que vem do hebraico. Eli Yahu, que significa o Senhor é Deus. É um nome composto. Eli Yahu, que significa o nosso Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E aí ele sai de cena. Ele deixa o seu moço em Berseba. Essa palavra Berseba, ela também vem do hebraico, nos originais em hebraico, é Beersheba, que significa poço do juramento. E ele vai para o deserto. Ele deixa o moço em Beersheba e vai para o deserto. Dali ele deita debaixo de um zimbro e desabafa com Deus. Já basta, Senhor. Toma a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus pais. A pressão que Elias estava sofrendo era uma pressão muito forte. E ali ele se deita ali e se abre para o Senhor. E ali, na sua angústia, ele pede a morte, mas acaba adormecendo. Deus envia um anjo. O anjo, ele vai ali, primeiro, ele toca em Elias e manda que Elias se levante para se alimentar. E aí nós vamos observar um detalhe muito interessante, que ele deixa ali pão cozido na brasa e uma botija de água. Mas aonde ele vai deixar esse pão cozido na brasa e a botija de água? Ele vai deixar justamente na cabeceira. E o que é a cabeceira? A cabeceira é o lugar onde a gente repousa a cabeça, é o lado onde nós colocamos a nossa cabeça. Porque o pão na linguagem bíblica significa a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra, ela entra na nossa mente, ela precisa estar na nossa mente. Então, o momento em que o profeta estava vivendo era um momento em que era necessário uma renovação. Ele precisava ser renovado. Por quê? Porque Deus tinha propósitos para a vida dele, e para esses propósitos era necessário que ele passasse por uma transformação. Conforme o apóstolo escreveu na carta de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a palavra de Deus vem causar esta transformação. A renovação pela palavra do Senhor, a renovação pela palavra, ela causa um efeito na nossa mentalidade. Porque os originais, em grego, a palavra, mas transformados pela renovação da vossa mente, metanoia, renovação da nossa mentalidade. E o que é mentalidade? Mentalidade é a forma de você pensar, mentalidade é a forma de você julgar, de você decidir, de você escolher, mentalidade é a forma de você agir. Então, a renovação da mentalidade era fundamental para uma transformação. E a transformação, a maior transformação, começa aqui dentro, não aqui fora. Do lado de fora, ela é exterior, mas a transformação que Deus faz, ela é interior. Ele transforma o nosso interior para que o nosso exterior também seja mudado. Era a situação em que os crentes de Roma estavam passando.
o exterior onde eles viviam era um ambiente completamente corrompido. Porém, o apóstolo vem e traz a solução. Eles não tinham poder para mudar aquelas coisas. O poder do império, a arrogância, a corrupção, a promiscuidade era tão grande. Como que eles iriam servir a Deus ali? Então veio a resposta da parte do Espírito do Senhor. Vocês precisam ser transformados. Mas transformados internamente, porque essa palavra transformação dos originais em grego é metamorfo, é metamorfose. E a metamorfose é um processo interior de reflexo exterior. Quando as coisas não vão bem na nossa vida, a solução para os nossos problemas está aí, na metamorfose. O melhor exemplo que nós sabemos na natureza é o exemplo da borboleta, da larva que se tranca no casulo, passa pela metamorfose, e quando o casulo se abre, ela está uma nova forma de vida. Então é justamente isso que Deus vai fazer na nossa vida, através da transformação da nossa vida. Então nós podemos ver isso aqui claramente no texto, nós podemos ver na experiência de Elias, porque Malar Yavé, o anjo do Senhor, traz o pão cozido na brasa. Não é um pão qualquer. É um pão, é um alimento, é uma palavra de poder da parte de Deus. E a água que refrigera, a água que vem falar da bênção do Espírito Santo. Tudo isso foi colocado na cabeceira, ou seja, falando desse processo de renovação para acarretar uma transformação. Então o profeta, ele obedece, ele levanta, ele come, mas ele torna a se deitar. Então, logo depois que ele se deita, o Senhor envia então o anjo do Senhor. Primeiro ele enviou o anjo com uma orientação. Agora ele envia o anjo do Senhor, e esse anjo do Senhor é que vai dar o toque, é que vai tocar em Elias. Malar Yavé. Malar Yavé é a palavra hebraica, mensageiro do Senhor. Esse é que vai então transmitir um decreto de Deus e as boas novas ao profeta. Por quê? Porque depois dessa renovação, depois dessa transformação, agora então ele estava pronto para caminhar na direção que Deus queria. Agora ele estava pronto para receber de Deus a nova capacitação. Agora ele estava pronto para poder estar no patamar que Deus queria da vida dele. Então, ele estava pronto para a segunda etapa da caminhada dele. E é assim com a nossa vida também. Muitas das vezes, sem motivo aparente nenhum, de repente, você entra num deserto da vida aí, sem saber por quê. Mas a questão que muitos me perguntam às vezes, mas pastor, mas por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que Deus permitiu isso, pastor? A questão não é por quê, mas para quê. É para quê. Você nunca pergunta para Deus, por que você está fazendo isso comigo? Porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele olha para nós antes de nós sermos trazidos na concepção até os nossos últimos instantes. E Ele sabe o que é melhor para nós. Nós podemos saber o que é bom para a nossa vida, mas só a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós. Mas para que nós possamos alcançar esse bom, esse agradável, esse perfeito de Deus, nós precisamos estar
sendo renovados periodicamente, permanentemente, renovando a nossa mentalidade, a nossa mente, para que a gente possa estar recebendo de Deus. A Bíblia diz que antes de entrar no deserto do Negev, aonde está Berseba, Elias deixou o seu moço em Berseba. Então, na correria do dia a dia, muitas das vezes nós acabamos nos distanciando de nossos objetivos. Nos distanciamos mesmo de um caminho que a gente vinha trilhando. E aí, nesse desvio, nós acabamos deixando coisas preciosas para trás. Nós acabamos nos envolvendo e deixando nos envolver em situações que não estavam nos planos de Deus para a nossa vida, não estava no plano profético de Deus para a nossa vida. Então, às vezes Deus tenta falar com a gente está tão ocupado que a gente não vê, a gente não ouve. Então Deus faz o quê? Deus é obrigado a nos desviar, a nos julgar para uma espécie de um desvio. Deus nos encaminha para o deserto. Porque é só lá que nós vamos poder ouvir Deus falando, porque a nossa atenção, Deus vai fazer com que o nosso foco seja redirecionado para Ele. Então, Deus nos encaminha para o deserto. E observe bem, nem tudo é Satanás. Nem tudo é luta. Às vezes é prova mesmo. Observe, se você olhar em Mateus, no capítulo 4, você vai ver que logo depois de ser batizado no Rio Jordão, Jesus vai parar no deserto. O Senhor Jesus foi para o deserto. E foi para o deserto porque Satanás que levou ele para o deserto? Não. Ele foi impulsionado pelo Espírito Santo para o deserto. Então, nem tudo é Satanás. E nem tudo é luta. Às vezes é prova mesmo. Mas, pastor, por que o deserto? Por que a prova? A Bíblia nos diz que Deus tem um propósito para a nossa vida. Custe o que custar, esse propósito sempre vai se cumprir. Antes disso, Deus precisa saber se você está preparado, aprovado, pronto para receber de Deus esse algo mais, esse bom, perfeito e agradável. Então, Deus precisa saber. E aí, então, é que Ele nos leva para o deserto. O deserto é o tomógrafo de Deus. Deus nos coloca num tomógrafo. Você já fez tomografia? Tomografia mostra tudo. Ressonância magnética mostra mais ainda. Então, Deus, o deserto é o tomógrafo de Deus. Só passando pelo deserto é que você vai saber do que você é feito. Se você realmente aprendeu. É no silêncio doloroso do deserto é que nós aprendemos a discernir melhor a vontade de Deus, a voz do Espírito Santo. Nós aprendemos. Por quê? Porque a gente para de ouvir as outras vozes. As vozes das nossas ocupações, as vozes da nossa própria vontade. Alguns de nós vamos entender melhor. E aí é que você vai aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. É no frio paralisante, é no calor escaldante, nos temores noturnos, é que nós vamos saber se nós aprendemos e se nós aprendemos certo. Porque muitas das vezes você está numa situação tão complicada, tão embaraçosa, que fica parecendo que aquilo que você aprendeu não serve. Então é debaixo da pressão do deserto é que nós vamos reaprender, ou seja, vamos aprender a aprender de novo. Aprender só é muito fácil, mas aprender a aprender é muito mais complicado. E para isso você precisa jogar fora a velha bagagem. Tudo aquilo que você aprendeu,
tudo aquilo que você ouviu, às vezes você é obrigado a jogar fora e aprender o novo de Deus para a sua vida. Isso é muito interessante mesmo. Paiva, meu amigo Paiva, que bom, seja bem-vindo, meu amigo. Então, é justamente nessa condição, nessa posição, é dessa forma que nós vamos sendo renovados, tirando a velha bagagem, tirando os velhos achismos. Porque se diz, quem acha, não pensa, acha. E às vezes não acha não, tá? Às vezes fica perdido mesmo. Então é só dessa forma que nós estaremos prontos para receber o algo mais de Deus. Uma direção nova para a nossa vida. Um alimento novo para a nossa alma. Foi assim com João Batista, João o Batizador. Foi assim com o nosso Senhor Jesus, Messias. E muitas das vezes, em momentos extremos, você chega até a pensar que você está sozinho, que você foi abandonado. Não é verdade. Deus nos sustenta com a sua provisão. Pão na brasa e botija de água. É a palavra poderosa de Deus, a profecia da palavra, o poder da palavra. Está escrito ali no livro de Isaías, no capítulo 55. Porque assim como a chuva que desce e rega a terra e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes cumprirá tudo aquilo que me apraz e prosperará naquilo para o qual eu a enviei. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor Jesus também disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o pão cozido na brasa e a botija de água, ela nos fala justamente dessas coisas, dessas formas de adoração, dos recursos espirituais que Deus coloca à nossa disposição. É a palavra que sai da boca de Deus, é o louvor, é a profecia da palavra de Deus, são os testemunhos dos nossos irmãos, testemunhos de vida de relacionamento sério com Deus. Sabe por quê? Porque a tribulação, ela afeta a sensibilidade, a visão e a noção de tempo. Quando você está passando por uma tribulação, tudo dói, tudo se torna muito, mas muito, tudo se torna muito urgente, muito complicado, é muita pressão, é muito tudo. Eu quero te dizer uma coisa aqui. Quando um rei queria presentear algum súdito, o rei mandava chamar o súdito na sua câmara, no seu lugar mais íntimo, e lá ele recebia um galardão. Um galardão. O galardão era um objeto que o rei dava para aquele súdito. Podia ser um anel, podia ser um sinete, podia ser um adorno que mostrava que aquilo ali tinha vindo da parte do rei. Com Deus é a mesma coisa. Para você receber o algo mais de Deus, só se for na intimidade. Não existe momento que possa nos oferecer maior intimidade com Deus do que os momentos de prova. Ali é onde você realmente vai se despir, é onde você vai se colocar com sinceridade. Essa palavra sinceridade, alguém já disse, que vem do latim, sem cera, sem máscara, sem fingimento. É onde você vai se apresentar realmente na sua necessidade diante de Deus. E isso aí acontece no momento que nós estamos sendo provados, nos momentos de adversidade. O lugar de prova é mesmo no deserto. Por isso,
Deus encaminhou Elias para lá. E aí eu quero dizer uma coisa aqui no final dessa mensagem. Se você está passando por um momento parecido com esse, não se assusta não. Não se espanta, não se desespera. Esse é o momento de você ter uma verdadeira intimidade com o teu rei, com o Senhor e Deus. Esse é o momento. E se ele ainda não é o teu rei, se ainda você não descobriu que só o Senhor é Deus, então está aí um momento para você aceitar esse convite. Você se colocar na sua intimidade. Tranca a porta do seu quarto. Dobre os seus joelhos em sinal de humilhação. E se você quiser, pode falar deitado, em pé, não tem problema. Fala do teu jeito. Mas fala. Porque quando o Senhor nos chama para um particular, não tem filho, não tem esposa, não tem marido, não tem trabalho, não tem pastor, não tem nada nem ninguém. Deus, quando nos chama para um particular, muitas das vezes é através da adversidade. É aí que Ele está chamando você para o particular. Ninguém impede. Não tem como, não tem jeito, porque Ele é Deus. É você e Deus. E aí eu vou te falar uma coisa. Tira a ansiedade do seu coração. Sabe por quê? Porque para você... Porque quando nós estamos passando por uma tribulação, a primeira coisa que nós queremos é que Deus resolva o nosso problema assim, ó. Imediato. Porém, quando nós estamos passando por uma tribulação, a primeira coisa que Deus faz é ficar em silêncio. E sabe por quê que Deus fica em silêncio? Porque Ele está tratando com você. Você já deve ter ido a um médico e no momento do atendimento, o médico pega um estetoscópio para auscultar você, para ouvir o seu pulmão e para auscultar o seu coração. Então, você pode observar uma coisa, o médico manda você ficar calado. O médico manda você não fazer barulho. O médico manda você ficar em silêncio e o médico fica em silêncio. Então é nesse momento em que Deus entra em silêncio, sabe por quê? Não é porque Ele te abandonou, não é porque Ele não está te ouvindo. É nesse momento que Deus está tratando com você. O que para você é tempo, para Deus é tratamento. Observe bem, o médico só te libera depois que o tratamento tiver cumprido. Então, se você está passando por um momento de tribulação na tua vida, é porque Deus está tratando. E quando Deus trata, Ele trabalha em silêncio. Ele conspira contra a nossa noção dos acontecimentos, a nossa noção de realidade, de presente, passado e futuro é infinitamente pequena diante da visão de Deus. E a Bíblia diz no livro, na carta de Paulo aos Romanos, porque tudo trabalha para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Observe bem, tudo no grego significa panta, todas as coisas, absolutamente tudo. E isso significa o bem e o mal. E muitas das vezes o mal que as pessoas estão amaldiçoando na vida delas, cuidado, pode ser Deus tramando para te abençoar. Pode ser Deus tramando para tirar de você uma coisa que, na verdade, você está pensando que vai te fazer falta. Você está pensando que vai te fazer bem, mas não vai. Então, Deus permite que isso aconteça com você, para que você possa ter um livramento. Não é assim a oração? Livrai-me de todo mal? E às vezes Deus permite que você perca, que você fique sem. Porque se Ele é Deus na sua vida, quando tudo vai bem, se você que é crente, reconhece que tudo que você tem foi o Senhor quem deu.
Então ele também tem que ser teu Deus quando tudo vai mal. Ele também tem que ser Senhor da sua vida quando ele requisita de você, quando ele requer de você alguma coisa, mesmo que você considere valiosa. Porém, ele também é poderoso para te devolver infinitamente mais, além do que aquilo que você pensa ou do que aquilo que você está pedindo a Deus. Já pensou nisso? Elias foi para o deserto pensando em ficar, mas Deus determinou o momento certo e tirou Elias de lá. Então, aquele lugar, aquele desvio, era só para Deus tratar com Elias, era só para Deus capacitar Elias, era só para Deus falar com Elias. Então, o deserto era só para ele passar. E eu vou dizer uma coisa para você. Deserto não é para você ficar. Essa luta, essa adversidade que você está passando, ela não vai ficar para sempre. Não existe deserto que não tenha fronteiras. Todo deserto tem começo, meio e fim. E se você estiver passando por alguma tribulação, lembra disso. Não existe deserto que não tenha fronteira. Deserto não é lugar para você ficar. É um lugar para você passar. Observe que muitas das vezes o pastor, quando ele precisava encontrar pastos verdejantes para suas ovelhas, ele tinha que passar com as ovelhas pelo deserto. E era na passagem pelo deserto que o pastor ensinava para as ovelhas como que elas tinham que se alimentar. E sabe como que elas se alimentavam? Elas tinham que dobrar a patinha da frente e se abaixar, porque no deserto as plantas não crescem. Então elas tinham que aprender a encontrar o broto. Era do broto que elas se alimentavam. Mas a patinha da frente tinha que se abaixar. Elas tinham que se curvar. Elas tinham que se ajoelhar. Então com a nossa vida também é assim. Às vezes está faltando oração. Está faltando mais oração na nossa vida. Está faltando mais diálogo com Deus. E aí, Deus te traz para o deserto para você aprender a dobrar a sua patinha da frente. Toda ovelha que passava pelo deserto, quando chegava lá mais adiante, dias depois dessa passagem, o pastor ia olhar lá no joelho da ovelha, tinha sempre um calo. Então é a mesma coisa. A adversidade nos faz ficar com um calo nos nossos joelhos, mas é um calo que é agradável ao Senhor, é um calo de oração, é uma marca, e foi isso que o apóstolo Paulo disse: desde agora que ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, as marcas da oração, as marcas da obediência, as marcas da dedicação, da dependência de Deus. Deus tinha propósitos grandiosos para a vida do profeta Elias. Porque eu digo para você essa manhã, Deus tem algo mais para realizar na tua vida. E aí você vai dizer para mim: mas pastor, está doendo, é muito difícil. Dói mesmo. Porque Deus trata por dentro. Ele trata na alma. Deus não vai te largar debaixo desse zimbro aí que você está. E nem vai te abandonar nesse deserto. Deus não te criou e nem te chamou para você viver debaixo de zimbro, debaixo de angústia, debaixo de pressão, debaixo de luta, de humilhação. Não foi para isso que Deus criou o homem. Não existe deserto que não tenha fronteira. Eu disse isso aqui. E aí eu vou repetir agora. Não existe deserto que não tenha fronteira e não existe prova que seja para sempre. Fica ligado. Porque depois que passar o tempo da tua jornada nesse deserto, grandes coisas de Deus vão acontecer na tua vida. Lembra bem, o importante não é simplesmente você sair da adversidade. O importante é a jornada.
Porque se você observar a jornada, você terá aprendizado. E se você tiver aprendizado, você vai ter crescimento, maturidade. É isso que Deus quer para todos nós. Coisas de Deus estão para se realizar na sua vida. Coisas grandiosas. E quando você chegar do lado de lá, você nem vai se lembrar de como era a cor da areia do deserto que você andou. Ainda não é o final. O melhor de Deus ainda está para acontecer na sua vida. Receba o renovo e o refrigério do Altíssimo na sua vida. O Santo de Israel. Receba da parte de Deus esse renovo para a sua vida. Receba da parte de Deus essa mensagem de boas novas, de esperança na sua vida. Amém? Certinho? Glória a Deus? Então tá bom. Por hoje é só. Eu quero agora te abençoar. Porque eu sou pastor, eu sou advogado, mas também eu sou pastor. E o pastor é um abençoador. Então, a minha oração pela sua vida nessa manhã é que você tenha uma semana de vitória. Sim, porque o crente vive de vitória. O crente chora, mas ele também comemora a vitória. Então eu quero dizer para você o seguinte, que você tenha uma semana de vitórias, de portas abertas, que você tenha uma semana de respostas da parte de Deus, que você tenha uma semana de soluções, que você tenha uma semana que a voz, a palavra de Deus seja cumprida na tua vida, que você tenha uma semana de boas novas, de bons encontros, que você tenha uma semana de direção da parte de Deus na sua vida, que as cadeias, que tudo que foi feito contra você seja quebrado, seja queimado, seja jogado por terra em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Que Deus se manifeste na sua vida, para que o nome dele seja grandioso na sua vida. Que essa palavra tenha lugar aí dentro do seu coraçãozinho. Amém? Glória a Deus. Bom, vocês já devem ter percebido que eu estou aqui no meu cantinho jurídico, com permissão dos colegas que estão aí. Se você que está me ouvindo também precisar de alguma coisa, a parte profissional, conta comigo, tá bom? Nós estamos de olho no seu direito. Amém? Compartilhe aí nas suas redes sociais, para que outras pessoas também possam receber essa mesma bênção de Deus na sua vida. Que Deus acabou de colocar, de revelar, de profetizar na sua vida. Amém? A paz do Deus eterno e todo-poderoso seja contigo. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. E graças a Deus.